Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes e estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pegou no Espírito. E olha, hoje eu quero entrar na sua casa, falar com a sua família e hoje eu não estou sozinho. Nós temos um convidado muito especial. Eu assim estou com o coração cheio de alegria de poder receber esse irmão em Cristo aqui. E hoje nós vamos compartilhar algo de Deus, tem uma palavra de eternidade para ser transmitida na sua casa, na sua família. Então assim, desde já eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Eu estou aqui com o pastor Jonathan da comunidade. Pastor, seja bem-vindo, fica à vontade, muito meu querido. Obrigado. Se apresente aí, fala o seu nome, a sua idade, fala um pouco do senhor aí para as pessoas e que a gente possa começar esse bate-papo hoje. Amém. Boa tarde a todos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Me chamo Jonathan, congrego na Cristã Excelência, Ministério Sal da Terra, e hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Tenho 30 anos de idade, vou fazer agora 31 mês que vem. E assim, né? Cara de 18, mas tá bom. É isso aí, pastor Jonathan. Gente, assim, eu quero já aproveitar essa oportunidade de poder transmitir algo para você e dizer assim que nós estamos muito felizes com esse movimento que está acontecendo aí nesse canal. As pessoas têm assistido os vídeos, assim, olha, eu quero convidar você, compartilha com as pessoas. Dê like, coloca aí o sininho para notificar todas as vezes que a gente lançar um vídeo no nosso canal, para que você possa ser abençoado e para que a palavra de Deus possa entrar na sua casa, na sua família. E hoje eu quero falar um pouco a respeito da santificação que vem através da palavra e da oração. Então, se eu fosse dar um tema, seria: vós sois santificados pela palavra e pela oração. E você que está aí comigo, está aqui com o pastor Jonathan, nos acompanhando, se você estiver perto ou tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia com a gente em 1 Timóteo capítulo 4, eu vou estar lendo o texto e aí assim a gente vai dar início a esse bate-papo que vai ser assim um bate-papo para a glória de Deus. E aproveitando que você está abrindo a sua Bíblia, procurando o versículo, eu vou orar nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença. E o pedido que eu tenho para fazer hoje é que o Senhor venha nos encher, Deus, da tua glória, da tua presença, e que a tua graça esteja sobre nós. E que não tenha mais espaço para o nosso eu, para as nossas vontades, ó Pai. Porque hoje nós vamos falar da importância da oração, da importância da palavra para que nós possamos ser santificados, ó Pai. Então que o Senhor nesse momento possa, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, que essa pessoa possa estar com o coração aberto. E se há, Senhor, um coração de pedra, que ele possa ser transformado em carne e que a tua palavra possa, em nome de Jesus, gerar algo bom nele, Senhor, algo bom nela. Essa é a minha oração para hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós vamos ler o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler somente o versículo 4 e 5, amém? Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pastor, normalmente, todo cristão ou todo crente, ele tem o hábito de se preocupar com a santificação dele. E como que as pessoas elas costumam se preocupar? Com as atitudes, né? Se nessa semana ela falou um palavrão, se nessa semana ela tratou alguém bem e tal. E aí eu queria saber se essa santificação, pastor, ela vem de nós mesmos, se está ligado a isso. Da onde vem essa santificação que esse texto está dizendo? Amém. Bom, o texto mesmo responde a sua pergunta a priori, né? Somos santificados pela palavra de Deus e também pela oração. E fazendo uma pesquisa, se a gente for ler em Levíticos 28, a gente vai ler lá e entender que santificação não é apenas uma responsabilidade nossa, como também é um ato de Deus, né?
Olha o que diz Levítico 28. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então veja que aqui, quem santifica o povo, quem santifica as nossas vidas é o próprio Deus. E a gente deve sempre se comprometer, primeiro, com seus mandamentos, com a sua palavra, porque é ela que vai nos santificar. Então não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também passa pelo ato misericordioso de Deus. Interessante, pastor. Mas aí eu, aproveitando, né, isso que o senhor disse, então aí agora eu preciso também entender aonde que entra, né, a minha parte, né, a parte do Filho de Deus, aonde que ela entra nessa santificação? Porque, pelo que o senhor disse para nós, entendemos que é um ato de Deus, não parte do meu comportamento, daquilo que eu tenho feito de bonzinho, ou se eu fui um menino bom essa semana, porque essa ideia de santificação, ela também tem um ponto de interrogação. Isso, porque muitas pessoas pensam, Vitor, que ser santo é você parar de fumar, é você parar de beber, é você não falar mais palavrão, é você não fofocar mais, é você não roubar. E santificação na Bíblia não é apenas isso. Está muito para além disso. Porque a fé cristã não prega melhoria de vida. Não prega melhoria de comportamento apenas. Está muito para além disso. Santificação é uma transformação de natureza. Uau! É uma transformação de dentro para fora, como você disse aí no começo. Então, o que a palavra de Deus vai fazer com a gente? Ela vai transformar a nossa vida. Vai santificar não apenas as nossas ações, mas principalmente quem a gente é no nosso eu interior. Por quê? Porque o pecado manchou, degenerou, deformou, estragou a gente por dentro, cara. De forma que a gente não consegue mais expressar Deus, a não ser que o próprio Deus nos encontre, a não ser que o próprio Deus nos ache no estado de miséria e pecaminosidade. Nossa, então tá falando do DNA, daquilo que é do reino mesmo. É uma transformação de natureza, não apenas é melhoria comportamental. Porque se você quiser melhorar o seu comportamento, você consegue, né? Os budistas conseguem melhorar muito o seu comportamento e eles são muito disciplinados. Mas não é sobre isso. Porque o pecado não afetou apenas a nossa moral. O pecado afetou principalmente a nossa existência, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. Então, qual é a minha parte nesse negócio da santificação? Qual é a minha responsabilidade? Como que eu posso ser responsável nisso? Permaneça na escada. E escada aqui é uma definição de graça que o pastor Ariovaldo Ramos usou para falar que a graça é semelhante à escada rolante. A escada rolante sobe a gente, não é a gente que sobe ela. Então, permanecer na escada é um estado de rendição. É você saber que não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua inteligência, é a graça de Deus. É essa condição que Tito 2,14 vai dizer, que a graça de Deus se manifestou salvadora e educadora a todos os homens, ensinando eles a fugirem, renunciarem às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Uau. Então, se eu posso dar aí um conselho para os telespectadores aí que estão e vão nos assistir, permaneça na escada da graça. Permita que a graça de Deus te condicione, te eduque, te ensine a viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do nome de Deus. Então, um sinal da santificação é uma total dependência do Pai. E como? É eu descansar nele e falar assim, olha, eu estou santificado no Senhor porque agora eu sei que eu dependo do Senhor o tempo todo e essa escada eu quero ficar parado nela. Eu tenho um detalhe muito interessante, pastor, você falando isso, o senhor falando isso, eu me recordei quando eu fui em São Paulo esses dias atrás, e lá em São Paulo, as escadas rolantes que tem um lugar que você tem que deixar de livre acesso para as pessoas.
Porque elas não vão esperar a escada de fato subir. Tem gente que vai andando nela. Então você tem que deixar livre para que as pessoas possam transitar. Então essas pessoas, elas estão em estado de rebelião. Né? É como se fosse. Elas não querem estar na escada rolante do Pai. Elas querem acelerar o processo. Por quê? Porque elas têm pressa, né, pastor? Exatamente. E aí a santificação não fala de pressa, mas fala de um momento de muita delicadeza e de poder entender de fato, né? Isso, exatamente. Não fala de pressa, ela fala de processos. A gente costuma renunciar os processos. A gente não quer enfrentar os processos. Porque enfrentar processo vai exigir de você muita energia, vai exigir de você paciência. E quem tem paciência hoje em dia? Quem gosta de esperar hoje em dia? A gente não gosta. A gente vive essa geração imediatista que quer tudo pronto, tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o processo da santificação vale a pena vivenciar cada momento e esperar, porque esperar também é uma grande virtude. É, muito interessante. Pastor, assim, nossa, já deu para abrir a nossa mente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão ser transformadas hoje. Amém. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, eles também têm essa preocupação, ou então essa dúvida, né? De por que está interligado essas duas coisas, entre orar, né, e santificado pela oração e pela palavra. Não poderia ser só um ou outro, porque a nossa carne, né, pastor? Vamos encontrar essa dificuldade, mas há uma saída. Porque se o Pai está pedindo que a santificação venha pela palavra e pela oração, é porque essas coisas, elas de fato têm que andar junto. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse desafio também que as pessoas vão encontrar dentro da nossa humanidade e como que a gente pode fazer para entender que não dá para ser só um, né? Sim. Para isso eu cito uma história que certa vez perguntaram a um pastor: Pastor, qual é mais importante? A palavra ou a oração? Aí o pastor responde a pergunta dizendo: qual asa é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? E aí a pessoa que fez a pergunta pensou, né, e falou: não, mas as duas são importantes. Exatamente, o pastor disse, porque não dá para o pássaro voar apenas com uma asa. Como um filho de Deus também não pode viver sem a palavra ou sem a oração. Então a gente precisa encontrar, Victor, o que é, cara, um desafio tremendo. Um equilíbrio entre a palavra de Deus e a oração. Geralmente, quem ora muito e se aprofunda demais na oração, sem ter o embasamento da palavra, ela tende a ser uma pessoa fanática, uma pessoa espiritualista demais. E geralmente, quem é o oposto, quem busca muito a palavra, muita informação e se esquece da vida de oração, do altar de oração, se torna uma pessoa muito racional. Por isso que o equilíbrio ele é essencial. A gente deve buscar incessantemente o aprender da palavra, o alimentar da palavra, como também a gente precisa todos os dias, como diz Paulo, orar sem cessar, para que a gente tenha um equilíbrio e que a gente possa viver uma vida de vitória. E isso é muito interessante, pastor, porque aí me trouxe à memória um episódio onde eu estava conversando com um rapaz e eu estava trabalhando aqui mesmo no Neuromarket, na pizzaria Move, e vou contar isso aqui, que vai ser muito interessante, que foi uma época que eu estava conversando até mesmo com o senhor, a gente fez um projeto na comunidade chamado Thiago 127, Sim. E a gente lá na quadra da São Bento, e aí eu vou compartilhar isso com os irmãos que estão nos assistindo, e eu tenho certeza que eles vão entender como importante é ser santificado pela palavra e pela oração. E ali, a gente naquele bate-papo, eu disse assim para o senhor, falei, na época ainda evangelista, falei, então, evangelista Jonathan, eu não tô trabalhando à noite, cara, isso tem me atrapalhado muito no reino, tem me atrapalhado, assim, cheio de desculpas, né? E a gente não tinha nem muito contato, o senhor olhou pra mim e disse assim, olha, eu preciso te falar uma verdade, você pode ser filho de Deus em qualquer lugar, você tá com crise de identidade. E aí eu me recordei de um rapaz que eu aqui, depois de ter tomado essa doutrina, porque foi uma doutrina assim, bem forte, bem impactante para mim. Eu cheguei aqui e ainda era um ex-patrão, que era uma parceria, o João,
E ele veio conversar comigo e eu falei a respeito do Ariovaldo Ramos e tal. Ele falou, cara, vocês acompanham ele? Acompanho e tal. E tinha um rapaz amigo dele que era de muita oração. Mas muita oração mesmo. Ele chegava lá na hora de polir os pratos e falava assim pra mim, ontem eu orei 10 horas. E aí eu ali não tava como um filho ainda, né, em estado de rebelião, não podia falar nada pra ele, mas aí chegou um momento que eu entrei tanto em crise com aquilo que eu ouvi, que eu disse pra ele assim, olha, eu respeito as suas horas de oração, mas você precisa ser mais sensato. Você precisa raciocinar também. Você está falando só de poder. Então entra nisso que o Senhor está falando, né? Quando as pessoas não encontram equilíbrio, elas vão usar muito do poder de Deus, né? E aí eu queria que você falasse desse perigo que é. O quão perigoso é um filho de Deus viver só no poder, só de oração, achando que o poder é tudo, para que a gente possa entender e trazer esse equilíbrio para as pessoas. Eu acho que o ponto fundamental de tudo isso é entender que na palavra de Deus contém a revelação de quem Deus é, do propósito que Deus tem para a humanidade, do plano de redenção que se revelou através das Escrituras. Quando a gente busca apenas o poder de Deus, sem preocupação ou sem o mínimo de senso no que diz respeito à relação que nós temos que desenvolver com Ele, o amor que Ele revelou para cada um de nós, a gente acaba criando o ídolo. A gente acaba idolatrando a Deus. E isso não é bom, porque Deus não quer ser idolatrado. Deus não precisa de idólatras. Deus, ele desde o princípio de tudo revelou que ele quer viver em família, cara. Ele quer viver em família. E quando a gente aprende isso, a gente começa a dosar a nossa vida cristã. E tudo isso, claro, também sob a influência do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos, como filhos de Deus, aprender do Espírito todos os dias. E Paulo diz em Gálatas 5,16 que quando a gente anda em Espírito, a gente não cumpre a vontade da carne. E buscar o poder de Deus baseado na minha expectativa ou naquilo que eu quero que Deus faça por mim é deixar de viver em Espírito. O Espírito não participa disso. Então, isso que o senhor disse, então seria mais ou menos as pessoas entender que fazer do Senhor um ídolo quebra a relação. Com certeza. Porque vira só uma relação de interesse. Eu vou lá e busco aquilo que o meu ventre necessita, aquilo que de fato o Senhor com o teu poder pode me dar. E aí eu acabo com todo o plano, né, eterno, que é o Pai se relacionar conosco e a gente poder entender de fato esse lado racional do Evangelho, né? Isso. E assim a gente deixa de ser santificado. E quando a gente deixa de ser santificado, nós deixamos de permitir que Deus seja visto através de nós. Porque Uau. Hebreus vai dizer que nós devemos nos esforçar para manter o vínculo da paz na santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. E quantas vezes, ô evangelista Vitor, eu não li esse texto pensando que se eu não me santificar, que se eu não buscar a Deus, eu não ia ver Deus, cara. Eu não ia ir para o céu, eu não ia chegar ao céu, mas o texto não está querendo dizer isso. O texto está querendo dizer que quando a gente deixa de se santificar, Deus deixa de ser visto na vida da gente. Aí a gente começa a viver da maneira como a gente quer, resolver as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira, e aí Deus não é visto mais em nós, cara. E o que Deus está fazendo através da santificação, da regeneração, é resgatar isso. Por isso que santificação não é uma construção. Santificação é um processo de desconstrução. É Deus desconstruindo em nós
toda a construção do pecado. É Deus desbancando, desmanchando, quebrando, aniquilando toda essa estrutura diabólica que se instaurou em nós por causa do pecado. Então isso vai se desconstruindo em nós e a imagem e semelhança de Deus em nós vai sendo vista, percebida, notada, evidenciada, de forma que as pessoas te olham hoje e falam: Victor, você tá um cara diferente, cara. Aleluia. Não, eu tenho certeza, se você não... Essa você tem que ter pegado no espírito, irmãos. Isso é fantástico. Por quê? Por que eu digo isso? Porque pegando esse exemplo maravilhoso que o pastor nos deu a respeito de Deus ser visto, era uma ótica também, né? Que eu iria ver ele e não ia me responsabilizar em mostrar ele às pessoas. Isso é fantástico, pastor. Maravilhoso. As pessoas precisam entender isso. E como eu falo para vocês, meus irmãos, nesse canal, nesse lugar aqui onde nós estamos compartilhando uma palavra de eternidade, nós viemos aqui para trazer sentido para tudo aquilo que você ainda não entendeu. Então hoje eu tenho certeza que está sendo um momento muito maravilhoso, viu, pastor? Que bacana. Eu acho que essa parte, ela deu um corte. Esse negócio deu um corte, porque, rapaz, é fantástico. Deus, então, agora, eu preciso me responsabilizar, porque é eu que mostro o eterno. Eu não vou ver ele. Acabou minha crise hoje, pastor. Tem que ter acabado a crise das pessoas hoje nessa luta. Porque, pastor, eu vou dizer para o senhor, quanto tempo da minha vida eu também olhei para esse texto e ficava lá, que hora que o Senhor vai aparecer para mim? Eu acho que eu não tô crente não, porque esse Deus não aparece. E aí agora eu entendi, junto com as pessoas, que ele aparece sim. E ele aparece através das nossas vidas. E isso é fantástico. E aí a gente vai entendendo de fato mesmo o que é ser santificado, né, pastor? Exatamente. É você poder transmitir o eterno. Exatamente. E aí, agora virando a chavinha e falando um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque a gente está sofrendo por falta de conhecimento, né, pastor? Sim. E por isso que é esse equilíbrio da palavra de Deus, né? É fundamental a gente entender que a palavra, ela nos conduz. Exatamente. Né? A fazer o certo e também revelar aquilo que é verdadeiro, aquilo que transforma, né, pastor? Claro, com certeza. E exatamente por falta desse conhecimento, a gente é destruído às vezes. É o que Oséias 6 diz, né? O povo não foi destruído porque faltou fé. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. E interessante, cara, é que às vezes a gente tá confiando muito em alguém que a gente conhece pouco. Por isso que fé não tem a ver com confiança apenas. Muito mais do que confiar, fé é conhecimento. É você saber quem é o seu pai, quem você é nele e o que ele criou para que você seja, cara. Isso é libertador, porque quando a gente sabe da nossa identidade, tem consciência disso, isso é fé. Aí, a partir daí, a gente não vive mais pensando em nós mesmos. Porque só é fé aquilo que traduz a convicção do amor. Só é fé aquilo que tem a ver com o outro, nunca com mim mesmo. Não é sobre mim. É sempre sobre nós, sabe? É sempre sobre a unidade, é sempre sobre a solidariedade, é sempre sobre a misericórdia. Ter me alcançado e alcançar outras pessoas também. Uau! Aí a gente já não sofre mais, cara, porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós e nos dando condição de cuidar de pessoas também. Olha, e aí entra a responsabilidade de ser transformado no entendimento. E aí me faz pensar, pastor, dessa nossa luta, né, incessante, porque agora as pessoas, elas entenderam que ser santificado de fato é você saber quem você é. Sim. É você sinalizar uma dependência do Senhor. E aí eu queria entrar até num assunto às vezes que vai ser meio que polêmico, mas que é uma coisa que as pessoas precisam entender. A santificação não me leva para o céu.
Porque a maioria das vezes a gente quer ser santificado para que a gente, que nem a gente escuta essas pessoas falando, né? Você já tem um pedacinho de terreno lá no céu, irmão. Você é muito bonzinho. Você é uma bênção. Você já está preparando o seu terreno. Então, assim, acontece com a religião. Acontece demais, Victor. Eu vou pegar esse gancho aí que você me deu, que é algo assim extraordinário, né? Se a gente fazer uma pergunta... a palavra diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração, mas somos santificados do quê? Do que a gente é santificado? Dos pecados, do nosso pecado. E só para embasar isso, eu quero citar alguns textos. Gênesis 6:5, a Bíblia diz assim que o Senhor olhou do céu para a terra e enxergou o coração do homem. Mas tudo que o Senhor conseguiu enxergar no coração do homem era que os seus pensamentos e suas inclinações eram má e somente para o mal. Em Jeremias 17:9 diz que enganoso e perverso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Em Mateus 15, acontece algo muito top. A Bíblia diz que os fariseus estavam vendo os discípulos comer sem lavar as mãos e eles já aproveitam o gancho e quer condenar os discípulos, dizendo, olha, eles vão se contaminar. Jesus toma a palavra e diz, olha, o homem não é contaminado por aquilo que entra pela boca dele. O homem é contaminado por aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. E aí Jesus, cara, o que ele fala lá é extraordinário. E o que sai do coração do homem, Jesus? A impureza, o adultério, o homicídio. Todas essas coisas, cara, horrendas e perversas, procedem do nosso coração. Por isso que essa ideia de que eu sou bom, de que eu tenho um bom coração, não é válida para o evangelho. Porque o nosso coração não é bom, a menos que esse coração seja um coração transformado. Como diz Ezequiel, Deus fala para o povo, olha, por onde vocês passaram, vocês difamaram o meu nome. Mas eu vou fazer algo que ninguém nunca ouviu falar. Eu vou dar um novo coração para vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Não só isso, vou escrever a minha lei dentro do coração de vocês. E mais uma coisa, vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E a partir daí, vocês vão passar a amar as minhas leis e obedecer os meus mandamentos. Eu peguei no espírito e eu creio que você tenha pegado também. Como está sendo maravilhoso esse momento. Nós estamos aqui compartilhando não somente conhecimento, mas eu posso sentir a presença de Deus aqui. E as pessoas também estão sentindo. É maravilhoso, pastor. E essa transformação que tem que acontecer dentro de nós, e entendermos, porque isso que o senhor falou é algo bem interessante, porque a gente educa os nossos filhos, mas a gente educa os nossos filhos com licença, obrigado. Mas a educação que a graça traz, que o senhor já citou aqui hoje, é aquela que fala assim, ame mais. Vocês pegaram? Ame mais. É umas transformações que só o Pai pode fazer. Só. Quando Ele coloca a lei dele no nosso coração, e a partir dali a gente se torna uma nova pessoa, e é a pessoa que eu costumo dizer muito nas minhas mensagens, ou onde eu vou compartilhar alguma coisa, não é o Vitor que a Elisângela deu o nome, não. Tem um nome que foi escrito lá com ele, e que hoje nós estamos sendo formados, né, pastor? Então, assim, eu acho que é muito interessante o senhor também falar a respeito dessa nova pessoa de Jesus, que ela se revela depois dessa santificação, depois do conhecimento da palavra. E aí a gente vai trazendo sentido para que as pessoas fiquem com essa mensagem no coração. Santificação não vai falar de você. Ela sempre fala do outro. Fala do Pai, fala do Filho e fala da comunhão do Espírito Santo, né, pastor? Exatamente. Por isso que a oração que Jesus fala lá do Pai Nosso, ele diz que santificado seja o teu nome. Porque aqui, cara, infelizmente, devido ao pecado, o nome do Senhor ele é difamado. E às vezes por muito dos nossos irmãos. E às vezes, cara, infelizmente por nós mesmos. Através das nossas ações, atitudes, palavras. Então, santificar o nome de Deus
você se comprometer com a verdade da Bíblia. É você se comprometer com as verdades que o Espírito Santo testifica em você. Se eu perguntasse para você quem disse para você que você é filho de Deus, talvez você me diria, foi minha mãe sempre disse isso, meus irmãos, os meus pais, os meus avós. Não, você é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Mas na verdade, quem diz pra gente que nós somos filhos de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito, diz Paulo, testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele pregou para nós essa verdade e essa verdade está imprimida dentro do nosso ser, dentro do nosso interior, do mais íntimo do nosso ser. E nada pode arrancar isso. Nós somos filhos de Deus. Mas como filhos de Deus, temos a responsabilidade de viver como tais. E é aí que entra o processo da santificação. Existe uma responsabilidade de cada um de nós, que não é do pastor, não é do obreiro, não é do diácono, a não ser de nós mesmos. Todos nós temos essa responsabilidade. Aí talvez alguém diga, pastor, mas eu não prego, mas eu não canto, eu não leio, eu só vou. Mesmo assim, irmão, você é um filho de Deus e tem pessoas te assistindo, pessoas te vendo. E tudo o que você faz importa. Tudo que você faz importa, tanto nesse mundo visível, como também no mundo invisível. Aleluia. Isso que o senhor disse também já me traz uma ilustração, que eu estou trabalhando de segunda a quinta-feira em uma pizzaria aqui na cidade, e aí o que acontece? Lá tem vários garçons, só que cada um trabalha de alguma coisa durante o dia. E aí eu sou entregador de aplicativo, outro trabalha no escritório, outro trabalha na contabilidade, outro faz faculdade. E aí o senhor me dizendo isso me faz entender o seguinte: independente de quem nós somos, no final nós estamos todos para servir, que nem lá naquele trabalho. Um é uma coisa, outro é outra coisa, mas lá todo mundo faz a mesma coisa, que é servir o próximo. A gente chega lá e pergunta para a pessoa se ela quer um pedaço de pizza, se ela quer uma bebida, porque nós estamos prontificados a servir elas. Então a santificação também vai falar desse servir. E é o servir sem esperar nada em troca, né? Sem interesse nenhum. E aí é muito interessante que eu quero contar uma história, aproveitando esse gancho, essa conversa maravilhosa, que um dia um homem chegou na fila do Mac e ele sentiu uma vontade muito grande de pagar a conta de quem vinha logo atrás. E aí ele vai e paga a conta, fala para a pessoa do caixa, olha, eu vou pagar a conta do carro de trás, vê aí para mim. Aí ela pega, ele paga a conta e sai. Aí ele pega e fala assim pro irmão, cara, na hora que eu fiz isso, rapaz, mas deu uma adrenalina, assim, uma felicidade, e eu fiquei todo eufórico. Aí ele falou assim, opa, eu sei o que aconteceu. Foi liberado em você um sentimento, a ciência diz que foi liberado ocitocina, que é o mesmo sentimento que dá em uma mãe quando ela está em momento de parto, que ela sente uma dor e na hora que ela vê o filho, libera nela também ocitocina. Aí ele vai e explica, ele diz, você sabe por quê? Porque você fez um ato sem esperar nada em troca. Isso é top, hein, cara? Sem esperar nada em troca. Você não conhecia aquela pessoa, você não sabia quem ela era, não sabia o que ela poderia te oferecer se ela te conhecesse. E aí que nós possamos, nesse dia de hoje, através dessa santificação, viver uma vida, estar sentindo essa ocitocina o tempo todo. Está servindo sem pensar em receber algo, até mesmo de Deus. Né, pastor? E aí, cara, que entra a santificação do nome do Senhor. Né? É exatamente nesses aspectos, nesses momentos, nessas situações. Porque Jesus fala para os seus discípulos, se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, que diferença há entre vocês? E Jesus também fala para os discípulos que eles seriam conhecidos não é pela inteligência, não é pela sabedoria,
Eles não seriam conhecidos como os discípulos de Jesus por causa do canudo que eles tinham, do diploma que eles tinham. Mas Jesus disse que vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. E amar sem esperar nada em troca só é possível, só é capaz quem entendeu que foi amado sem esperar nada em troca. O que a gente podia dar para retribuir a Jesus? O que a gente poderia oferecer, cara? Nada. E mesmo assim ele nos amou sem esperar nada em troca. É o amor além da reciprocidade. É o amor na sua forma mais real, mais vívida, mais intensa e mais verdadeira. É amar sem querer nada além do amor. É, maravilhoso isso. E aí faz a gente pensar que essas são as evidências da santificação, né, pastor? Com certeza, cara. Todos esses aspectos que nós falamos aqui, tudo aquilo que foi, de fato, transmitido pela vida do nosso pastor Jonathan, eu espero, irmãos, que tenha transformado a mente de vocês, amém, o coração de vocês, porque é uma palavra viva. Viva, cara. Ela vai, né, pastor? A gente vai lançar no canal essa palavra e daqui 10 anos, quando as pessoas assistirem novamente, elas vão entender o significado dessa santificação. Isso, e sempre em outra perspectiva, cara. Sempre em outra perspectiva. Porque a palavra de Deus, ela se renova sempre. Cara, eu assim, tô maravilhado com esse momento. Eu quero já de antemão agradecer, né, primeiro a todos os nossos inscritos que estão sendo abençoados. Irmãos, amém, compartilhem. Essa palavra que foi transmitida pela vida do pastor Jonathan, ela poderia ficar só no coração dele. Ele aprendeu, ouviu, mas ele não guardou, porque ele entendeu que de fato é o evangelho. Então que você também entenda, irmão. Essa palavra está chegando aí na sua casa para que você seja santo como o Pai é santo, mas não para você. Não pensando em si, mas é para que as outras pessoas possam ser alcançadas. Então compartilha essa palavra, compartilha, dá like, vamos alcançar essa cidade, esse país, vamos alcançar esse Brasil, porque está levantando uma nova geração. Amém. E começa por nós, né, pastor? Amém, estamos aqui, somos novos, irmãos, no canal, não temos muitos seguidores ainda, mas nós vamos alcançar aonde o Pai deseja que nós alcancemos. Então eu creio no nome de Jesus, pastor, que foi maravilhoso esse momento. Eu quero agradecer de coração e dizer já para o Senhor que vai ter mais nervosismos como esse. Eu tenho que trazer o Senhor aqui mais vezes para que a gente possa compartilhar uma palavra de eternidade. Até viu? Agora aqui, Mas assim, muito obrigado. Eu quero já aproveitar e agradecer a todos que estão aí em casa e deu essa oportunidade de nós podermos entrar na sua casa, no seu lar. Eu quero já pedir aqui para que o pastor faça uma oração, para que a gente encerre essa conversa maravilhosa. E assim, pastor, dá só aquele resumão pra gente do que de fato é a importância dessa santificação e logo após o senhor pode orar para que nós possamos ser abençoados e ter essa bênção do pastor Jonathan. Amém. Bom, em primeiro lugar, ser santificado pela palavra e pela oração é você estar em um estado de rendição a Deus. Sem se render a Deus, nada acontece. A gente precisa estar rendido. A gente precisa estar desarmado e entregue às mãos dele, para que ele possa fazer de nós, esculpir em nós um vaso de honra para a glória do nome dele. Então não depende de nós, depende dele. É a misericórdia e a graça dele. Não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver com a força dele. Amém? E só para embasar isso, em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que uma lei atuava em nós antes da lei de Deus. Que lei é essa, pastor Jonathan? A lei do pecado e da morte. Essa lei regia as nossas vidas e nos impossibilitava de santificar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem
aqueles que acreditou, aqueles que estão em Cristo, receberam uma nova lei, a lei do Espírito de vida e paz. Agora, pelo Espírito, a gente pode santificar o nome de Deus e ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Amém? Amém. Posso orar? O senhor pode orar por nós? Antes de orar, quero agradecer, viu, pelo convite. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando esse canal, sua vida, e continue passando, cara, pela sua vida. Porque Amém. não é apenas mais um vídeo, mas é uma oportunidade de santificar o nome de Deus. Amém? Amém, amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer Aleluia, Senhor. por este Obrigado. privilégio de estarmos aqui, Senhor, compartilhando vida, virtude, compartilhando a tua palavra. Eu peço, Senhor, para que essa palavra, esse bate-papo, possa frutificar no coração dos ouvintes de forma poderosa e extraordinária, de tal maneira que eles possam santificar o teu nome também. No nome de Jesus, Pai, glorifique o teu nome para que as pessoas possam saber que há um Deus, que há um Pai que deseja muito nos abraçar, nos amar e nos amparar. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. E eu espero, irmãos e irmãs, que vocês tenham pegado no Espírito. Que nós possamos, em nome de Jesus, praticar a santificação e sermos transformados pela palavra de Deus. Quero aqui agradecer mais uma vez e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Em breve estaremos novamente aqui reunidos para a glória de Deus. Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe muito a sua vida. E com vocês, meus irmãos, um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?